Esse cara, do nada, recebeu em casa um convite do George Lucas para uma reunião lá na Disney. Depois vamos falar de Star Wars, tem um negócio legal pra caramba que tem a ver com o Trump. Da República? Tem a ver mais com o Palpatine. Tá. Como o Palpatine fez pra chegar ao poder e virar imperador. Um ex-diretor da Lockheed Martin falou, ó, lá na Skunk Works a gente tem tudo que você vê no Star Wars, a gente tem. O Elon Musk, ele, pra se inspirar nessas ideias malucas dele, ele sempre usa obras ficcionais. Ele é um cara viciado em obras de ficção científica. Ele, por exemplo, usa muito... Eu até gostaria de perguntar se você já leu esse material. Um Estranho numa Terra Estranha, do Highline. Não. Já leu? Ele usa isso como referência. Fala o que, o livro? Um Estranho numa Terra Estranha vai falar de uma sociedade também distópica, onde eles criam um sistema de monitoramento total, vai pensar essa sociedade em que a tecnologia desempenha um papel fundamental. E no meio dessa obra tem uma expressão chamada to grok. Grok. Daí que é grok é você fundir, você fazer a fusão com alguma coisa, você se impregnar naquela coisa. Foi daí que ele tirou o nome da inteligência artificial dele, o Grok. Só que além do Grok, tem a série cultural também do... Ai, como é que é o nome? É Phlebas e... É Phlebas com P-H-L-E-B-S. Phlebas. É esse livro que eu esqueci o nome do autor. E, além disso, também, ele se inspirou muito na série do Isaac Asimov, A Fundação. Você viu a série? Tô vendo, mas eu não tô muito empolgado. Achou meio minguada? É. Então... Os livros eu li. A ideia de Marte, ele se inspira muito na obra do Werner von Braun, que é o Projeto Marte, onde é uma obra de ficção em que esse cara que era o cientista alemão que fez os foguetes alemães, vem para os Estados Unidos, ajuda a criar a NASA, vira amigo do Walt Disney, e ele... escreve essa obra de ficção em 1953, dizendo como seria a colonização humana em Marte. E ele fala que em Marte, eles iam montar um governo humano em Marte, e o líder desse governo seria um cara chamado Elon. Exatamente o mesmo nome. Cara. O pai do Musk, o Elon Musk, falou que lia esse livro, que se inspirou um pouco nesse personagem do Projeto Marte, do Werner von Braun. Mas, na verdade, o Elon Musk, ele tem se eu não estou enganado, um tio materno, que o nome do meio do cara era Elon. Então eles... já que é o nome do meio do tio, também é do livro, vamos botar aí. Usar, né? E o que é estranho é que, se você ler a biografia do Elon Musk, mais um livro aí, né, do Walter Isaacson, que fez a biografia do Steve Jobs, dessa galera toda, você vai ver que ele se sente um cara que tem uma missão de vida, que é levar a humanidade para Marte, né? Então é estranho você ter um livro de 53, 20 anos quase antes do nascimento do Elon Musk, contando a história de um cara com o mesmo nome que ele fazendo a mesma coisa. Então isso já gera uma certa estranheza. Mas você vai ver que, no caso da fundação, o Elon... Qual parte ele se inspira? Então, me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Que é muita informação na cabeça. O pessoal lá da fundação, eles têm um Império Galáctico. Sim. Nesse Império Galáctico... Que Esqueci o nome do cara lá. Que o George Lucas chupinhou lá pra fazer o deu um dele. somebody, né? Deu um somebody lovezinho. Aí você tem esse... Depois vamos falar de Star Wars, tem um negócio legal pra caramba, que tem a ver com o Trump. Da República? Tem a ver mais com o Palpatine. Tá. Como o Palpatine fez pra chegar ao poder e virar imperador. Entendi. Que é mais ou menos o que o Trump tá fazendo agora. Então tem o Império Galáctico. Império Galáctico. Eles, analisando, montando modelos matemáticos da história, trabalhando em cima de dados de trilhões de pessoas. Fala de trilhões de pessoas. A Big Data de verdade. Eles falam que poucas... com uma pouca aglomeração de pessoas você não consegue prever. Não consegue. Mas tem que ser uma amostra gigantesca. Uma amostra gigantesca são muito mais previsíveis. Exato. Você é mais eficiente. Faz sentido, né? Faz muito sentido. É o que você não consegue prever o movimento de um animal. Agora, se você vê... De todos os animais que já passaram pela Terra, daquele tipo, você sabe... Você consegue modelar todas as opções possíveis. Probabilidade. Então, eles descobrem que a sociedade vai entrar em colapso. E aí eles montam um plano. E esse plano envolve implementar uma teoria chamada psicohistória. Psicohistória é você usar matemática, sociologia e filosofia para, analisando a história, prever. A ideia é estudar o passado para entender o presente e prever o futuro. Exato. Que é interessante pra caramba a ideia. E nisso ele tenta reduzir a idade das trevas, que é meio que inevitável, de 30 mil anos para só 1000 anos. A gente vai ser destruído e
E para reconstruir vai demorar muito tempo. Isso. O que a gente faz? Dá uma encurtada. A gente encurta, guardando toda a informação, tudo que a gente criou, coloca num lugar protegido, para quando ressurgir, a gente rapidamente recupere toda essa informação e tecnologia e avanço da humanidade. É como se o boot fosse mais rápido, né? Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Mas Os bilionários estocando as sementes. sim. Os bilionários Lá estocando DNA na Noruega, se eu não estou enganado. tem um maior banco de... O Jeff Bezos da Amazon criando um relógio no meio do deserto, Que é no esse relógio? subsolo. Pra quê? Procura aí pra gente, Eu não sei. Helene. Ele tá criando um relógio que ele marca de 10 mil anos, um negócio assim. No subsolo. Mas- Gastou Então, milhões, mas milhões. qual é o intuito? Ele fala que é um... A fala dele. Tá. É um exemplo de que a gente pensa em coisas muito momentâneas, a gente tem que pensar mais a longo prazo. Ah, tá. Mas na Alguém verdade tem não é que isso. errar. Ele tá deixando o negócio ali pra contar o tempo pra quando o mundo der o boot, eles saberem Tá. em que época Quanto que a gente tempo tá. passou, né? A ideia é essa. O Elon Musk querendo ir pra Marte. Por que esses caras estão criando bunkers? Desenvolvendo a tecnologia. Qual que é a conclusão que a gente chega quando a gente vê que Elon Musk tá aficionado pela fundação e tá usando isso como referência? Aí você tem que pegar todas as vezes que Elon Musk falou sobre o porquê de ir para Marte. O que ele diz sobre o porquê de ir para Marte? Primeiro, ele fala, já houve Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda. A chance de ter a terceira é grande. Só que a terceira vai ser diferente porque tem 11 ou 13 países, dependendo dos que tem oficialmente ou não, bombas nucleares. Olha lá, o relógio de 10 mil anos ali do Jeff Bezos, tá? O cara gastou uma fortuna com isso. Pô. Isso tem a ver com a preservação, mesmo a ideia de preservação da memória diante de um cataclisma da fundação. O que você começa a pescar é que esses caras estão sabendo de alguma coisa, por isso que eles estão indo pro bunker e ir pra Marte. E eles vão deixar a humanidade salve-se quem puder. Então, qual que é a ideia que o Musk fala? Para que você quer ir para Marte? Perigo de uma terceira guerra mundial. Mas por que fazer uma colônia em Marte e não na Lua? Ele fala, a Lua é perto demais, não é seguro o suficiente. Porque ele sabe que você consegue jogar uma bomba atômica da Terra para a Lua, ou você consegue com as bombas atômicas ou laser, ou outros projetos que tem já no espaço, com a força espacial, você consegue atingir a Lua também. Então ele quer ter uma colônia mais afastada. Olha o tipo de raciocínio do cara. E aí, em alguns podcasts, isso é fácil de você achar na internet, ele começa a falar do evento, da mini era glacial e do evento geofísico. O Elon Musk, ele fala, olha, essa história do aquecimento global, na verdade, isso aí é um grande rabbit hole, né? Uma grande toca de coelho. Se você pesquisar profundo o suficiente, você vai ver que já houve várias mini eras glaciais. A mais interessante que ele cita é a mini era glacial do ano 536. Como é que essa era glacial aconteceu? 3 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, escureceram a atmosfera, o mundo esfriou, a galera inteira morreu de fome no norte, principalmente no norte da Europa. O que acontece? No Oriente Médio esfriou, mas não esfriou tanto. Aí Átila, o Uno, ficou poderoso pra caramba, a Europa fraca, ele invade a Europa. Então, ele fala, cara, se você começa a estudar essas mini eras glaciais, você vai ver que isso está voltando. Então, o perigo não é o calor, é o frio. E o frio significa o quê? Menos comida. Menos comida é caos na sociedade por comida. Guerra por comida. E aí, o que acontece? Além disso, né, nesse caso, foram vulcões. Só que hoje você tem, além dos vulcões, você tem o mínimo solar, que é o Sol se enfraquecendo. Você tem o ciclo solar, que você tem o máximo solar e o mínimo solar. Mínimo solar, o Sol fica mais fraco, a Terra esfria. A gente tem a ruptura ou a disrupção das correntes do Oceano Atlântico, que a sigla é AMOC. Qual que é o raciocínio? O planeta Terra aquece, as geleiras derretem, as geleiras derretendo jogam água gelada e doce no oceano. Isso traz uma ruptura das correntes do oceano, que funcionam pela ressurgência, e isso traz um esfriamento repentino do planeta. E aí depois ele começa a falar do evento geofísico. O que é o evento geofísico? O evento geofísico, ao mesmo tempo, é a inversão dos polos magnéticos, gerando grandes cataclismas, e também tem relação com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, que a gente já sabe que tem um buraco em cima do Brasil, a gente já mostrou isso, né? Tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que
por coincidência, está exatamente em cima do Brasil. E isso traz uma vulnerabilidade maior do planeta Terra a esses eventos aí, esses cataclismas, né? Então, quando você tem, além do vulcão que trouxe essa era glacial, você tem esses eventos, essa possibilidade desses eventos geofísicos, as bombas atômicas que podem gerar um inverno nuclear devido à fumaça que sobe e escurece a atmosfera. Quando você tem tudo isso somado, faz com que esses caras meio que saibam já que tem um deadline chegando. Alguns acham que esse deadline é 2029, outros acham que é 2030, outros acham que é 2032. Ainda tem a história, que a NASA vai falar que isso é sem motivo para preocupação, do meteoro lá, o cometa Apophis, né? Apophis é o deus do Egito lá da destruição, da morte, do caos, que é a possibilidade de um cometa cair na Terra. Aí a gente tem algumas obras, Não Olhe para Cima, né? Armagedon. Então, assim, quando você olha o esquema da fundação e a inspiração do Musk, o Musk, ele tá reproduzindo aquilo ali. Na verdade, a gente descobre que os bilionários, eles não estão criando... Não é só o Elon Musk que tem a SpaceX. O pessoal, o Jeff Bezos, ele tem a Blue Origin. Aquele cara da Virgin lá, esqueci o nome dele, Branson. Acho que é isso. Ele tem uma empresa de foguete também. Esses caras estão pensando em dar linha na pipa. Entendeu? O mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a série Fundação do Asimov, teve um chinês chamado Professor Jiang. Ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History. E ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso pra conversa. Ele fez algumas comparações que me deram, assim, um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio. E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Entendeu? Acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né? Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético? Aí morre 3.000 pessoas no metrô e tal. E aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais. Exato. Para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine e deixa de ser
Imperador Palpatine vira o... Deixa de ser o senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Então, o professor Jiang, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel, ou então adquirir poderes excepcionais. Então, por que eu tô falando desse assunto? Eu tô propondo pra galera que tá assistindo o conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jiang, pra gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão, assim, meios pra gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jiang crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo para a mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta para a costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos. Jogou tudo para a China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Container vindo da China para cá. Só que com a pandemia a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2.000 passou para $20.000, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem está perto. Então, o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Só que o professor Jiang acha que, dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação, ele negociar com vantagem. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump? Em vez dos países se submeterem aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuarem sendo líderes dessa ordem mundial governada por regras, né? Rule-Based World Order, né? Para quem acha que ordem mundial é coisa de teoria da conspiração, leia o livro do Henry Kissinger, aí mais um livro pra galera, A Ordem Mundial, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, isso tudo acabou com a Primeira Guerra Mundial. E quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Rules-Based. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então, usa a minha moeda, eu vou te liberar para usar e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos chega para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era eu poder usar o dólar? Você vai me expulsar do jogo? Aí começa o quê? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Para o professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas. E em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer
continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Quando a gente olha o resumo que George Lucas fala sobre a saga, ele já disse, a saga é sobre a tragédia de Anakin Skywalker. E a história acaba quando Luke redime o seu pai. Ou seja, de onde vem esse nome? Né? Não o nome Skywalker, né? Skywalker é aquele que anda nas estrelas. É muito interessante porque essa ideia de Skywalker, antes de entrar no Anakin, essa ideia de Skywalker é curiosa, uma vez que você tem uma conexão muito poderosa com a cultura indígena norte-americana. Na cultura indígena norte-americana, você tem o famoso, você tem o Skinwalker, ok? O que é o Skinwalker? Já vou explicar para vocês. Lembrando só, né, que o George Lucas é americano, nasceu na Califórnia, né? Califórnia tem muito aquele negócio do Velho Oeste, né, a luta contra os índios. Então, ele parece ter sido muito inspirado também nessa questão da cultura indígena norte-americana. O Skywalker, ele lembra muito, quem conhece cultura indígena americana, do Skinwalker. O que é o Skinwalker? O Skinwalker, na cultura navarro, é aquele índio americano, né, que é chamado também de troca-peles. É um tipo de feiticeiro ou feiticeira maligna, que pode transformar ou possuir ou se disfarçar de um animal. O cara pode se transformar num animal. Pessoal, assim, eu sou, como eu falei para vocês, eu sou apaixonado pelo Hamlet, né? E no Hamlet a gente vê que há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Você hoje tem acesso a muitos depoimentos online de pessoas que tiveram contato com os Skinwalkers, ok? Tem um guarda florestal americano, que é um índio americano, um índio totalmente, você olha o cara, você vê que ele é Native American, né? Ele é índio americano. Mas ele é um índio americano que, obviamente, fala inglês e trabalha como guarda florestal. Ele é um ranger, né? Ele é um ranger florestal, que eles chamam, né? Se você olha as entrevistas com esse cara, das ocorrências que ele já atendeu, é negócio simplesmente inacreditável, porque ele fala sobre esses Skinwalkers. Ele fala do cara que estava passando de carro no deserto ali do Arizona e, de repente, um Skinwalker veio correndo atrás do carro. E na velocidade do carro. E arranhando o carro ficou todo arranhado. Um índio americano vestido com aquela roupa se transformando num super ser. Além do Skinwalker, você tem o Windwalker. O Windwalker já é um elemento dos mitos de Cthulhu, que são os mitos de Lovecraft, ok? Lovecraft, ele praticamente cria o gênero terror sobrenatural, né? E o Lovecraft, ele vai falar sobre realidade do mundo espiritual, tanto que ele vai falar sobre, né, a gente está falando do HP Lovecraft. O Lovecraft, ele fala tanto sobre realidade do mundo espiritual que existem linhas da alta magia que são inspiradas na obra do Lovecraft, ok? Então, antes da gente entrar no Windwalker, que é outro tipo de Walker, a gente já falou do Skinwalker, agora a gente vai falar do Windwalker para voltar no Skywalker, ok? O Howard Phillips Lovecraft, né, ele nasceu em 1890, morreu em 1937, ele é mais conhecido como HP Lovecraft. Ele foi um escritor americano que revolucionou o gênero terror
porque atribuiu ao gênero terror elementos fantásticos, né, típicos ali da fantasia e da ficção científica. Ele deu origem a um ciclo muito grande de histórias impressionantes e maravilhosas que depois foram agrupadas nos mitos de Cthulhu, né, no Cthulhu Mythos, e depois no grimório fictício conhecido como Necronomicon, ok? Que atribui essas histórias a um estranho árabe chamado Abdul al-Hazred, né? Através do qual seres humanos nas suas histórias entravam em contato com um grande panteão ali de entidades criadas por esse autor, né? E ele era um cara que, né, ele parece que ele está criando uma ficção, mas na verdade ele está falando de algo que é uma linha da alta magia. E essas entidades do universo de Lovecraft, elas fazem parte desse panteão espiritual, né? E é claro que você tem uma relação assim como, junto com Edgar Allan Poe, Lovecraft foi o grande influenciador do terror, né? E o próprio Stephen King classificou Lovecraft como o maior praticante do século XX do conto de horror clássico, ok? As histórias dizem que Lovecraft tinha um parente que era membro de ordens secretas, né? Como o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim, que é uma ordem gnóstica maçônica que você vai até o grau 97, ok? Então você às vezes pode ter visto já maçom falando que o cara é grau 97. Você fala, mas como assim se no rito escocês e no rito de York não tem isso? É porque é outra ordem, tá? É o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim. E você tem que saber que você tem a maçonaria esotérica, que é a mais secreta. Você tem o Palladium, né? Você tem o rito de Mênfis e Misraim, por aí vai. Então dizem que ele tinha um parente que era membro dessas ordens e ele herdou materiais desse parente e com esses materiais ele montou os mitos de Cthulhu, ok? Então dentro desse universo mitológico do H.P. Lovecraft, você tem uma entidade que é chamada The Windwalker, aquele que anda no vento, cujo nome indígena é o Itaqua, ok? Itaqua é o nome do Windwalker, né? Que é uma espécie de Wendigo. Wendigo também é um apelido para o Skinwalker, tá bom? Que é um personagem ali dos mitos de Cthulhu. Essa criatura, né? Ela estreia ali, foi inspirada, né, em contos antigos ali sobre o Wendigo. E o Itaqua, ele é um dos grandes antigos, ou seja, dos deuses antigos. O Lovecraft, ele faz uma divisão entre os deuses da nossa galáxia e os deuses exteriores à nossa galáxia. Os deuses exteriores à nossa galáxia, que são os grandes antigos, né, the Great Old Ones, os deuses antigos são chamados dos deuses transulgatianos. O que significa isso? Para Lovecraft, o nome dos planetas era diferente dentro da sua mitologia. Então, o nome do planeta Plutão era Ugat, ok? Então, os deuses que estão fora da nossa galáxia se chamam deuses transulgatianos, deuses que estão para além da nossa galáxia. E esses deuses que estão para além da nossa galáxia, eles, para entrar aqui, eles precisam de portais dimensionais e por aí vai. O que é interessante é que se você analisa a Bíblia com calma, você vai ver que o Lúcifer, ele só tem jurisdição no planeta Terra. Ele não atua na Lua, por exemplo, ou em Marte. Na Lua e em Marte são outras entidades que atuam e fora da nossa galáxia são outras entidades ainda mais diferentes que atuam, ok? O apocalipse vai ser quando os portais dimensionais forem abertos e essas outras entidades que estão presas vão conseguir vir para a nossa dimensão só com uma liberação divina, ok? Uma liberação divina, porque hoje não existe autorização divina para que essas entidades venham à Terra, porque o Arcanjo Miguel, que é o protetor do planeta Terra, assim como Thor o é no universo cinematográfico da Marvel, o Arcanjo Miguel não autoriza e não permite que nenhuma entidade não permitida adentre a Terra, ok? Tem uma conexão muito grande com a ufologia também. Segundo uma linha ufológica hoje, os ufólogos eles acreditam que existe uma confederação galáctica, ou seja, uma confederação de alienígenas, né, que são liderados por um alienígena do tipo nórdico, que é um branco muito alto, que é o comandante Astar, né? E eles dizem que o comandante Astar ele está na borda da nossa galáxia, esperando a autorização para entrar na nossa galáxia para poder instaurar
instaurar a nova ordem ou instaurar a nova era, que é a Era de Aquários, em que, segundo Aleister Crowley, o Filho Divino Horus ele vai ressuscitar e ele vai governar. Então, Jesus deixaria de ser o Deus governante da Era de Peixes e a Era de Aquários seria governada pelo Horus ressurreto. E isso junto com essa galera que vem de fora aí, né? Então, assim, essa ideia de deuses transugatianos é muito interessante e faz um sentido também quando a gente olha a cosmologia bíblica também. Agora, o Windwalker, esse Itaqua, ele aparece quando, de repente, vem um vento forte e você não ouve barulho nenhum. Os animais ficam em silêncio, ok? Então, as árvores ficam ventando e você não sente o vento. E depois você ouve o barulho do vento e as árvores não estão se mexendo, ok? Então, ele acontece meio assim. Quando George Lucas dá o nome de Anakin Skywalker, ele está fazendo uma referência um pouco a isso, a esse poderio que ele tem além do normal. Que depois, na história, você vai descobrir que o Anakin Skywalker, ele não apenas é reputado, pelo menos pelo seu mentor na jornada do herói, que é o Obi-Wan Kenobi, ele é reputado ali como o prometido, né, o escolhido. Mas você vai ver que ele tem ali na trilogia prequela, né, que é do prequel, né, no primeiro episódio, que é a Ameaça Fantasma, a gente descobre o conceito de midi-chlorians, né? Midi-chlorians é uma forma de vida inteligente microscópica que vive simbioticamente com todos os seres vivos em que residem e os permitem comunicar com a força. Ou seja, o midi-chlorian é como se fosse a glândula pineal que faz a conexão do corpo físico com o corpo espiritual, do mundo físico com o mundo espiritual. Então, esse conceito não foi muito bem recebido ali pelos fãs da saga, né? Muitos acreditam que o conceito científico do uso da força é algo que antagoniza com a trilogia clássica e tal, mas eu acho muito interessante, porque os midi-chlorians seriam uma espécie de glândula pineal que faz essa conexão. Inclusive, se você pega aquela ideia do olho grego, não o olho grego aquele azulzinho redondo, mas o olho de Horus, melhor dizendo, o olho de Horus. O olho de Horus, por incrível que pareça, ele é uma clara representação da glândula pineal cortada no meio. A gente diz, né, que o Ajna Chakra é o chakra do terceiro olho, aqui no centro da testa, e é exatamente onde fica a glândula pineal. A glândula pineal, em nós humanos, ela não tem função visual. Mas a glândula pineal, por exemplo, em répteis, ela tem uma função pineal, função visual. Alguns répteis, eles têm a glândula pineal para fora e funciona como uma espécie de olho. Dá uma sensação de luminosidade para os répteis. Se você pega a glândula pineal e você corta ela no meio, você vai ver que o desenho fica idêntico ao desenho do olho de Horus. Se você corta a glândula pineal no meio e vira ela de lado assim, é o desenho perfeito do olho, né? Então, os midi-chlorians seriam como se fosse esse terceiro olho, essa glândula pineal. Na verdade, né, funciona muito, além de ter uma referência bíblica, Star Wars tem uma referência um pouco das religiões orientais e indianas, né, do hinduísmo também. Você vê que o Yoda, enquanto um mestre, ele é quase um mestre hindu, né, quase um guru indiano, né? Então Yoda ele tem essa questão ali de quase como se fosse um guru indiano, né? E o que é muito legal que quando você estuda a questão da religião indiana, você vai ver que você tem a ideia da Kundalini, que é uma serpente que fica na base da coluna vertebral, e você tem a glândula pineal que fica no interior do cérebro. E quando você tem o despertamento espiritual, o que acontece? Eles acreditam na Índia que a serpente Kundalini ela acorda e ela vai subindo e se estica. E ela faz a conexão entre o chakra da base da coluna e o chakra Ajna, que é o chakra do olho que tudo vê. Então, essa é a grande ascese, o grande crescimento espiritual. É quando a Kundalini acorda e ela se estica e ela conecta a base da coluna com a glândula pineal, o cara tem uma visão espiritual. Nós sabemos que para nós cristãos, isso acontece quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando você se torna um ser humano espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, você começa a enxergar o mundo espiritual.
tá certo? É como se o seu terceiro olho abrisse, mas aqui não é terceiro olho, é a mente de Cristo que faz morada dentro de você. Então, essa ideia do Skywalker é muito interessante, porque tem essa conexão muito forte com as narrativas dos índios americanos, principalmente os índios Navarro. Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte. Um pelotão americano estava na Guerra do Golfo. E eles foram atacados, ficaram cercados, e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo. Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí, o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras. Sei. E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone, o que falam no telefone é o gatilho para ele passar para outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo o Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação, que eu já ouvi Sob o Domínio do Mal, esse aí. Sensacional. Meryl Streep também, elenco bom, elenco de alto nível, tá? Embaixo tá escrito The Manchurian Candidate, né? Que é o termo original. Manchúria vem da Guerra da Coreia, né? Dizem que os americanos descobriram esses projetos de controle mental, de super soldado, durante a Guerra da Coreia, porque os chineses e os japoneses faziam isso, né? Por isso que é da Manchúria. Esses caras todos de preto que trabalham nesses projetos, eu já vi vários relatos sobre isso. Eles chamam esses caras de ghostwriters. Por quê? Eu não sei porque que é ghostwriter, né? Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve um livro pra alguém e o cara só bota o nome. Alguém famoso e o cara famoso coloca só bota o nome. Esses soldados que são relacionados a esses projetos altamente sigilosos, eles sempre andam com helicópteros todo preto, sem nenhuma identificação. E eles são os caras todas sempre assim. Às vezes eles saem na rua com a moto toda preta, com a roupa toda preta. Eles chamam esses caras de ghostwriters, né? A primeira vez que eu vi foi um veterano do exército chamado Dan Burrish, que falou sobre esses ghostwriters. Aí eu sempre ouvindo essas histórias, né? Que eu me amarro nessas histórias malucas, né? Também gosto. Aí, de repente, eu olho no filme, cara, é a mesma parada. O cara manipulando a mente do cara, aí os caras todos de preto. Eu falei, esse maluco... Ou eles estão se inspirando nessas histórias, ou eles estão baseando em fatos reais. Aí tem só uma nota de rodapé. Tem um cara que conta essas histórias malucas, que não viveu, mas ele conta. Eu acho que ele já faleceu já num gordão chamado Jordan Maxwell. Esse cara... do nada, recebeu em casa um convite do George Lucas para uma reunião lá na Disney. E ele falou, pô, esses caras querem o quê comigo, hein? Ele chegou lá, ele disse que o George Lucas falou para ele, a gente ama o teu trabalho e peço até licença, mas várias das ideias que nós tiramos da tua obra aí. Então, assim, eu não sei se esses caras acompanham essas aspirações e inventam as histórias em cima, ou se eles estão falando coisas que eles creem que é verdade mesmo. Tem uma outra história interessante, que é de um escritor americano que já faleceu, chamado Thomas Horn. E esse cara disse que a família dele é cristã, ele era pastor, mas eles tinham um segredo entre eles, da família, que eles não falavam pra ninguém, de que a filha tinha sido abduzida por alienígenas. Porque quando ela era criança, ele lembra que a irmã era um pouco mais nova que ele, de repente a gritaria dentro de casa...
não sei o que. Ele disse que quando ele chegou no quarto da irmã, a irmã tava deitada na cama e tinha uns alienígenas em volta. Ele falou que nunca contou essa história pra não... O pai falou, ó, isso aqui nunca não vai contar pra ninguém, senão a gente vai passar de maluco. Ainda mais o pessoal da igreja, né? Vai falar, pô, esses caras estão possuídos pelo demônio. E ele falou que a irmã dele fez uma viagem pra uma outra cidade, e aí uma pessoa abordou ela na rua, isso a mulher já coroa, né? Chegou e falou assim, a gente gostaria de te convidar para participar de uma série. A gente quer fazer um teste contigo. Aí ela falou, por quê? Ela falou, porque você tem um perfil que a gente procura. E aí chamaram ela para um galpão lá, aí tava o pessoal da produção da série. Sabe qual era a série? Qual? Taken, do Steven Spielberg. Tudo conectado. Ela disse que a mulher falou, a gente escolheu você porque a gente sabe que você acredita nisso. Como é que eles sabiam que era? Ele falou, é segredo da família, cara. Ninguém sabia disso, era um segredo nosso. Eles sabiam que ela tinha tido experiência. E chamaram ela pra série. Cara. Muita loucura isso, né? Não sei se é verdade, mas são histórias curiosas, né? No mínimo curioso. O George Lucas, com a força, ele conseguiu a proeza de, primeiro, não ofender as religiões. Sim. Porque ele criou uma coisa que aglutina diversos elementos de filosofias diferentes, sem se focar em uma específica, né? Se apropriou não posso dizer se apropriou, né? Mas pegou emprestado alguns gestos. Tem uma linha messiânica muito forte também, né? Sim, com o nascimento de Anakin Skywalker, toda a questão do escolhido, o escolhido e tal. E ao mesmo tempo ele puxa coisa de mais oriental, assim, né? Muito. Budismo pra caramba, hinduísmo. Aquela ideia do Padawan, que é o discípulo, né? Como se fosse o mago. No Star Wars, então, é muito evidente que você tem a figura, toda a plasticidade do profeta. Sim, né? Até o do Antigo Testamento. Exato, também, né? O homem Elias. Elias. É o homem do deserto. Obi-Wan é o Elias. Perfeito, total. né? Total, é aquele. 20%. Poxa, Muhammad foi ao deserto, né? Entrou na caverna e depois, quando ele retorna com a palavra de Deus, né? Vários, né? Subiu lá a montanha, desceu também. Estavam no deserto perdidos. Voltou. De Tatooine, né? Exato, deserto de Tatooine. Na verdade, quem gosta de Senhor dos Anéis, quem gosta de Star Wars, dessas coisas, os dois livros, na verdade, o primeiro livro de Samuel na Bíblia, o segundo, e os livros de Reis, é totalmente Tolkien a parada. Sério? Totalmente, É muito Tolkien. Maneiro. É só parada louca, assim. Outro dia eu conversando com um colega meu, perguntando alguma coisa da Bíblia e tal. Maneiro, e aí ele falou assim, não, cara, eu não leio a Bíblia porque eu não sou religioso. Eu falei, cara, mas não precisa ser. Essa parte é a muito Bíblia é maneiro. uma história, é um conjunto de histórias maravilhosas. Na verdade, eu fiz esse link, eu tenho uma história em quadrinho, que é Caleb, Caçador Gigante. Faça o jabá aí, olha aí, como é que é? Caleb, Caçador Gigante. Eu ia trazer, esqueci. Podia botar aqui do lado do seu marido. Então, eu lancei na CCXP de 2017. E o que eu fiz? Eu peguei a história de Josué saindo do Egito lá com Moisés, e a Bíblia diz no capítulo 14 de Josué que eles chegam à Terra Prometida e eles não conseguem conquistar uma montanha lá chamada Hebron, porque nessa montanha tinham 3 gigantes. Hebron James. Era muito alta, né? Enorme. Aí tem o Caleb, né, que era o discípulo lá de Moisés, né? O Josué e Caleb eram os discípulos ali, braço direito de Moisés. Aí o Caleb fala assim, pô, Moisés, você não me deu nenhuma terra aqui ainda? Cadê? Separa uma terra dessa pra mim. Chegou pro Moisés e falou, não consegue, né? Não, Moisés sacaneou ele. Não consegue. Que eu perdi essa. Sabe o que Moisés falou? Tem aquela montanha lá com o gigante, se quiser, fica com ela pra você. Eita. Talvez achando que ele ia falar, pô, não tem uma terrinha mais fácil. Sim. Aí o cara maluco falou, demorou, foi lá e saiu matando os gigantes. Os Nefilim lá. Os Nefilim, exatamente, tá ligado, hein? Tamo aqui, ó. Exato. Claro que tô ligado. Isso aí os fica... anjos caídos que viraram gigantes. É um papo para outro Na verdade, uma raça fantástico. gigante é Anakin na Bíblia. Sim. Nossa, mas anjos caem. Aí, curiosidade que eu não sabia. Anjos caem e viram gigantes? Sim. Na verdade, os anjos... Essa parte é meio polêmica, porque tem diferentes O interpretações. que não é polêmico hoje, Daniel? Tudo é polêmico. Você Não, fala que porque você bebe água, você ofende quem bebe álcool. verdade, Hoje em dia verdade. tá difícil. Não, o capítulo 6 de Gênesis fala assim, os filhos de Deus, aí os caras falam que são anjos, né, filhos de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Sim. E aí nasceram os gigantes, Nefilim em hebraico, varões de grande renome, Giborim em hebraico. Giborim. Eu estudei um pouquinho de hebraico. Tá? Da hora. Varões de grande renome da antiguidade. Então, Nefilim são os filhos dos anjos caídos com as mulheres, que nasceram gigantes. Exato. Só que não tem só essa... Nefilim é como se fosse o nome inteiro.
Aí tem vários grupos, tem Anakin, Zanzumin, Emin, são várias raças gigantes na Bíblia. E puxando pro Anakin, é até algo muito curioso, porque agora no Twitter, enfim, sempre fazem comparações de algumas cenas do Anakin Skywalker como o Lúcifer, né? Tem aquele quadro do anjo caído, que ele tá com o braço à frente, né? Com uma lágrima. E aí tem algumas cenas do Anakin Skywalker no episódio 3... que são muito esses frames do Lúcifer, né? Como o anjo caído, o anjo que traiu, né? A ordem e tal. E ele é muito disso, né? O Anakin Skywalker é um traidor, mas ao mesmo tempo ele tem essa potência de ser aquele que levaria a luz, né? Como o escolhido, que traria o conhecimento e a libertação para toda a galáxia, aquela coisa toda. Deu muito ruim, na verdade, né? ele se redimiu mais ou menos no final, né? Que a jornada muito fácil. dele foi, se você pensar em jornada do herói, a jornada dele... A parte das trevas foi muito longa, né? Foi. Consegui se redimir. Mas foi muito fácil, é só ele... Perdão! E aí voltou como o fantasminha da força. Mas eu sempre eu defendo sim, que a galera fica com esses memes aí de que a profecia estava errada e que o Qui-Gon é o pior Jedi, falam isso. Não, eu discordo. Eles falam, eu falo assim, olha só, se o Darth Vader não tivesse ali pra jogar o Palpatine no buraco, aí que as coisas iam pro buraco Mas mesmo. é verdade, o George Lucas cara. fala isso, ele diz, mesmo quando o Anakin Skywalker se tornou o Darth Vader, ele ainda era o escolhido. O escolhido. Sim, era parte da missão dele. Claro, E era uma forma dos Jedi estarem interpretando equivocadamente a força. Sim. Né? E aí já vem toda a questão da interpretação da fé, né? Da religião. Na verdade, ele era tão forte, tão poderoso, que ele conseguiu andar nas trevas e suportar todo aquele fardo. E retornar. E retornar. É isso aí. Então, e jogar o imperador no buraco. Ele voltou todo torrado. Ah, essa cena virando não voltou não. Não voltou. Palpatine não Palpatine voltou. Não, o Darth Vader. Isso nunca aconteceu. Palpatine, ele voltou pelo Damútil. Eu não vi o Star Wars 9, então isso nunca aconteceu. Eu também não assisti, mas então, aí, eu sei que... Soquinho de quem nunca viu, se recusou. Não precisamos disso. Nossa, mas eu sei que no Star Wars 9, ele começa falando, quando tem toda a letrinha lá, todo o textão, eles falam que o Palpatine tá vivão lá e fez uma transmissão pra toda a galáxia. Sim, um zap. Mandou uma mensagem de áudio. Cara, isso é uma das piores falas do cinema, eu acho. Uma das piores soluções de roteiro ever. E olha que eu não vi o filme, vocês me corrigem se tá errado. Mas quando ele sabe que o Palpatine voltou, o cara vira e fala assim, de alguma forma, Palpatine retornou. Não, é ruim mesmo. Então, eles mandaram pro... Não me mandar, tipo... Ó o 9 de novo aí. 9 homens desconhecidos, os 9 Nazgûl. Rapaz. Porque o 9... Fala sobre o 9. Vou falar rapidamente. 666. Que isso? Programa de família. Não, rapidinho. 3 vezes 6, 18. 18, 8 tá bom, mais 1, 9. Todos os múltiplos de 9, se você somar as unidades, volta pro 9. Isso. Então seria um símbolo... O quê? Você pega a tabuada de 9, né? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Todos esses números, se você somar, dá 9. Se você multiplicar 9 por 1 trilhão, somar tudo vai dar 9. A magia da matemática. Gente! Eu sou de humanas, galera. Pra mim já... Eu também, mas... Eu também sou. Mas eu tô muito feliz que agora eu sei a tabuada do 9 de cor. Mas você estudou um pouquinho mais. A gente só sabe sobre o número 9. Se você perguntar sobre o 8, 7, não sabe nada. Mas o 9 que é importante. Então, no ocultismo, dependendo... Eu ia falar na Cabala, mas na parte Clifô da Cabala, que é o lado sinistro da Cabala, né? Na parte que ele foda, como é que você vem no meu programa e fala assim comigo? Quem foi que convidou esse cidadão? Eu conheço essa palavra Clifotes há tanto tempo, porque é hebraica, eu nunca tinha olhado pra Mandou bem. Mas ela te ferra também. Ferra? Se jogar com elas, igual o tabuleiro de Ouija. Você tá chamando... lá vamos nós, e lá vamos nós. Você tá jogando, você tá chamando mamãe, vem o Pazuzu. Não se brinca com que ele foda. Não, então, o 9 é cultuado como se fosse o número do egoísmo, porque sempre volta pra ele mesmo e tal. Então, assim, o pessoal que às vezes cultua o mal gosta do 9 por causa disso, porque o Lúcifer é o cara do egoísmo, do seja você mesmo, né? Ou tipo Nietzscheano, assim, poder à força, morte ao fraco. Sim, vontade de potência, o cara dominar. A vibe do Melkor. A vibe total do Melkor. Absolutamente. Aí o 9, por isso que são 9 homens desconhecidos. Eu falo 9 homens desconhecidos porque pra mim os 9 reis Nazgûl é a mesma coisa. Sim. O que é uma sacanagem também que eu acho quando você fala de mitologias e dos protagonistas do mal, é porque eles apresentam um personagem que tem um nome maneiro. Sim. Então, Lúcifer, né? Lúcifer tem uma história legal se quiserem também. O
o mais lindo dos anjos, né? A Isso. luz da manhã e tal. Aí você fala, pô, que nome bonito. Brilhante Estrela da Manhã. Vou botar no meu filho. Era o filho da puta. E não É um sei o que, cretino, desceu né? e cagou tudo. Aí você fala, pô, mas é um nome tão legal. Melkor também. É um nome bacana. É. Os vilões têm que ter Morgoth já é mais sinistro. Morgoth. É por né? isso que Anakin porque- virou o Darth Vader. E... Trocar o nome. Morgoth não é nome de criança, não dá Não, pra olha fazer. só, o Morgotinho. Morgotinho Vem dá pra- Lúcifer é dar uma nome do palavra gato? interessante, porque Hum. eu vou andar para trás no tempo. A Bíblia em latim, que É foi perigoso, hein? Não, Coisa de paganismo isso aí. Mexer com o tempo. Olha o Doutor Estranho que aconteceu. a Bíblia ela foi traduzida para o latim, e no latim, Isaías capítulo 14, fala assim, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Tá aí o Lúcifer. Caramba. Em latim, Pô, gente. Tá sabendo. sim, eu gosto de decorar, eu fico Aham. decorando as passagens. Passando na frente do espelho, 3 horas da manhã. Serão noceiras a questão, será mais nobre sofrer na alma. Olha Pegar ele. flechados, destino feroz, ou pegarem arma quanto mais de angústia. Tem que Eu gosto usar de a decorar cabeça. essas paradas. É tipo a Isa com o Isso- Silmarillion, isso né? Bem. Só fica até 3 horas da manhã desse jeito no espelho. Então, em latim, essa passagem, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, ficou Lúcifer. Lute é luz, fer é Luz, portador fere, da luz. isso. Tá. Né? Fer de ferry boat, né? Inferir. Essa ideia de fer é transportar. Uhum. Você pode transportar para dentro ou para fora, né? Deferia de dentro para fora, inferia de fora para dentro. Perfeito. Então, Lucifer é o portador da luz. Isso é em latim. Pô, nome bonito pra botar na sua criança? Aham. A princípio era, né? Na sua Antes, planta. Agora não dá mais. antes da Agora tradução- vira gato. Você dá nome pro gato, coitado, que tem É, 9 do gato que tem Bruxo 9 71. vidas. Tem 9 Não é vidas. 7? No Brasil é 7, Brasil porque o é. Brasil é mais pobre. É, Mas lá fora tem um Fora impulso que de tem o duas Halloween, vidas. mas Tem mais duas 19. vidas. É 9 vidas também. Então, o nome em grego, na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, era fósforos. Fósforos. Próximo. Porque E fós é acende, luz, né? olha aí. Fós é É. luz em grego, foro é levar, né? Mas olha só, O João. nome do fósforo ia ser Lúcifer. Se você olhar a história do fósforo que você risca, eles iam botar Lúcifer. O cara falou, não, aí ninguém vai querer comprar. Porra, eu compro. O cara vai falar, pega o Lúcifer. Teria Ele que fala, fazer um "Aí, rebranding, né? Nas É um as rebranding. caixas É um de rebranding, fósforo Então, aí um brand pra... pro Lúcifer, né? Esse é o nome original hebraico é Hillel ben Shahar. Hillel vem de Halá, que é brilho, e Shahar é Halal. a estrela, né? Sim. Então a brilhante estrela da manhã. Hillel ben Muito Shahar. suspeito você saber muito sobre o diabo, hein? Não sei não. Vamos falar aqui sobre coisa Mas eu sou boa. cristão. É Eu o gosto que de estudar dizem mesmo. aí. É o que dizem. João, a força é Deus? Eu não vejo dessa forma. Acho que mais da força, pelo menos na visão do Jedi, é algo muito natural. Né? A força ela está presente porque ela é tudo que vem da natureza, ela é tudo que vem de uma conexão real e não pervertida do seu uso, por assim dizer. Então a Tá. gente tem a vida e a morte ao mesmo tempo. Né? São os dois lados, por assim dizer. Mas são a força. Né? A gente tem a raiva e o amor. Por exemplo, também faz sentido serem a força. Mas tudo isso é interpretado de diferentes maneiras por diferentes religiões dentro do universo Star Wars. Então, apesar da força ela ter, de certa forma, uma vontade, Tem. não quer dizer que ela é uma voz ativa como um deus, né? Como uma deidade, estando ali decidindo. Ela simplesmente é uma essência que permanece, penetra, mantém a galáxia unida, como diz o nosso querido Obi-Wan Kenobi, mas que ao mesmo tempo ela não tem um poder de decisão. Só que a vontade da força, ela está presente nos Jedi, porque a vontade da força é o caminho natural da vida, por Tá. assim dizer. E aí, o que é mais natural da vida, né, do que você ter uma derrota e algo ser destruído? Né? A mesma destruição faz parte da vida. Sem destruição não há. Sem destruição não há construção, É. né? É o Eros e o Thanatos, né? Que é Isso. o princípio da vida e da Exatamente, o ciclo, morte. Sim. né? E aí, os Jedi, eles costumam ver a força nas habilidades do lado da luz, né? Mais no sentido da vida. E O há Sith, outra né? interpretação, que é a interpretação do lado sombrio da força, que vê a força como algo para conquistar o poder, né? Para Instrumento conquistar um para um instrumento, exatamente. Vontade de dominar, né? Então, o uso da força ele está muito
da forma como você a utiliza, né? Se for para o bem, você é um Jedi ou alguma seita do lado da luz, que não precisa ser necessariamente os Jedi. Ou se você for do lado sombrio, você pode ser as Irmãs da Noite, você pode ser os Sith, que tem um uso um pouco mais pervertido da força, mais voltado para a destruição. Porra, as Irmãs da Noite não é um nome legal também? Eu gosto. Sacanagem. Aí o negócio do mal... E elas são do mal. Pega gatos gêmeos e são dá do mal, As Irmãs da Noite, seus gatinhos... Eu tenho 2 gatinhas pretas que poderiam chamar As Irmãs da Noite. gente. Olha, Elas são do mal, definitivamente elas são do mal. Night Sisters. Mas olha que é só, nome de banda de metal também, Eu já maneiro. era mais nessa vibe, eu tinha um gato Os White preto e um Sisters. branco. Um todo preto, um Eu todo tenho branco. uma na minha faz um- casa Tinha porque agora. os dois O morreram, Yang, felizmente. Eu tenho um branquinho, meio cinzinha, e uma Entendi. pretinha, que é a coisa mais fofa. Tem um Grey Walker ali na Faz um- Então a força ela não é, como alguns fãs novos, eu diria até de Star Wars, julgam, uma força do bem. Não é necessariamente uma força Não, do bem, ela é uma força. sim, ela existe, está no meio de nós. Né? Sim. Ela está tanto que você vê presente que ali. eles não falam a força do lado das trevas, ele fala o Lado sombrio da força. lado E o lado escuro, sombrio É o da lado da força... força, não é a força do bem, é a força do mal. Exatamente. E isso não quer dizer ao mesmo tempo que seja dividido. É né? um também. Isso não quer dizer ao mesmo tempo que seja dividido, Sim. né? Tipo, tem a força ali do lado da luz e a força do lado sombrio. É a mesma força e o que a gente tem são diferentes usos e interpretações dela. Entendi. Os dois lados acabam trabalhando junto pro mesmo fim, né? Exatamente. Um de um jeito, outro do outro. Se você usasse o lado sombrio da força para o bem, é um pouco complexo, porque o lado sombrio da força, o princípio dele já é a destruição e a emoção à flor da pele, né? Mas teve gente que acreditou que isso poderia ser um caminho, que foi o próprio Anakin Skywalker. Você né? usa como algo que te fortalece. Ele achou que pelo lado sombrio da força ele Ia conseguiria salvar a galáxia e a esposa. Quando na verdade o que aconteceu foi uma emoção egoísta, né? Foi o apego, que faz parte do lado sombrio também. E olha só que bacana, isso que eu puxei no começo Legal. do George Lucas ter criado na sua ficção uma religião que não ofende, né? Porque ela não... Esses caminhos que você está falando, eles podem ser interpretados em várias das religiões que a gente tem no mundo real. Os caminhos proféticos, né? De revelações, de destinos, de dogmas, né? Então o cara meio que criou uma parada que, se você é judeu, se você é do Islã, porque cristão... o cristão assiste, ele identifica Jesus ali, o Pronto. outro, o cara mais oriental identifica também, Exatamente. o cara é meio Você tem indiano, religião ali. Siddhartha Gautama aqui, Ele mas vai eu ver, vejo mais como um Muhammad e tal, e aí, né, a coisa Não, e vai... essa, uma cena que às vezes a galera não associa que é idêntica na Bíblia, é quando o Anakin vai lá e mata todas as criancinhas e tal, vai lá no... Nossa, eu fiquei muito chocada com essa cena quando eu vi ela. É pesado, A né? ideia é essa. Cara, eu fiquei em uma negação de tipo, não aconteceu não. Tipo, ele só passou pelas crianças e foi embora. Não rolou. Aí eu assisti de novo depois de alguns anos. A galera associa o Anakin com o Lúcifer, mas na verdade na Bíblia, assim, o personagem que eu acho mais parecido é o rei Saul. Porque ele tinha tudo pra dar certo e deu errado. Passou pro lado do mal, ficou possuído. Ele não abriu uma firma de advocacia depois? abriu. Ele deve ser um bom homem, um bom homem. Ou é outro? Bem, Foi ajudar um cara lá, um tal de ótimo homem. Heisenberg. era um bom homem no final das contas, como o João falou. Então, aí tem... Quando os profetas começam a falar, pô, meu irmão, tá indo pro caminho errado, fala, não é assim, você perdeu. Ele vai lá no arraial dos profetas e mata todo mundo. Os idosos, as crianças. Ele faz uma chacina. Muito parecido com a situação que o Anakin faz. Verdade. E ele Nossa. fala isso no episódio 2, né? Cheguei lá com os Tuskens e matei todo mundo. Mulheres, crianças. Sim. Quando ele vai tentar salvar a É mãe, uma cena né? igualzinha na exatamente. Bíblia, assim, muito parecida. A história do rei Saul é parecida e essa cena também muito parecida. Estudando a história da aviação, da aeronáutica, eu tenho a impressão que nós temos já tecnologia avançadíssima que a gente não conhece ainda por interesses geopolíticos e bélicos, né? Ou seja, você está querendo dizer que os Estados Unidos esconde determinadas Sim. tecnologias. E tinham tecnologia para ir à Lua tranquilamente naquela época. Muito melhor do que os foguetes da NASA. Já tinha aeronaves que tinham propulsão eletromagnética, né? Para mim, o homem já foi à Lua diversas vezes e vai a hora que quiser, só que a gente não sabe. É porque eles não podem revelar essa tecnologia, porque essa tecnologia faria com que a humanidade percebesse que a gente não precisa mais usar gasolina nem pagar a conta de luz, né? Porque é uma energia limpa e gratuita. É o mesmo problema que, teoricamente, o Nikola Tesla teve, né? Porque o Tesla tinha patrocínio dos banqueiros lá, do JP Morgan e tal, Rockefeller. Os caras patrocinavam ele, mas ele tinha um projeto de eletricidade gratuita, né? Energia gratuita. Aí eles não gostaram. Falaram, não, aí
Abundância gera autonomia, autonomia gera liberdade, né? Melhor escassez, controle e dependência, né? Então, assim, Parecido que fizeram com as lâmpadas, né? Que elas eram feitas para durar 100 anos. Sim. E aí falou, não, isso aí ela tem que ter uma vida útil, né? Claro. Quando você mergulha na história da aviação, você percebe que esse negócio aí é palhaçada. Esses foguetes que o Elon Musk usa hoje, isso é tudo palhaçada, isso aí é charrete. Esses caras estão de zoação com a nossa cara, porque eles não podem mostrar as aeronaves melhores, né? Parece tudo muito conspiratório. Conspiratório, parece. Muito no ar, né? Parece, mas acho que é James Townsend Brown, se eu não estou enganado, é um cientista da década de 20, e ele criou um negócio chamado eletrogravídica, né? E ele criou vários conceitos da física, né? Tem até um modelo Brown e tal de eletromagnetismo. Esse cara já trabalhava com antigravidade nos anos 20. Então essa ideia de você ter aeronaves que não tem propulsão de combustível, mas funciona por eletromagnetismo, começou a ser concebida nos anos 20 e, segundo alguns estudiosos da aviação, foi plenamente dominado nos anos 50 já, com o próprio Glenn L. Martin, que criou a empresa Glenn L. Martin Company, que virou Martin Marietta Company e depois virou Lockheed Martin. Lockheed Martin tem essa origem, então? O Glenn Martin era um dos pais da aviação americana. Se você olha as aeronaves que o Glenn Martin fazia nos anos 30, você fala, cara, parece contemporâneo. É muito à frente do tempo. Só que aí obviamente que o Glenn Martin rapidamente virou um defense contractor e começou a fazer as aeronaves do exército americano. E aí a Lockheed Martin criou um departamento só para fazer aeronaves sigilosas para o exército americano, que é a Skunk Works. Que é a Lockheed Martin Skunk Works, 85% dos projetos são classificados. Porque ali eles desenvolvem o que eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas, né? Foi lá que eles desenvolveram o SR-71, que é uma aeronave, assim, impressionante, né? Aquela que voa não sei quantas vezes mais que a velocidade do som. Sim. Ou a aeronave, por exemplo, que aí já é outra empresa, que é a Northrop Grumman. A Northrop Grumman que criou o B-2, né? Que é o... Fortaleza Voadora? Que é o Stealth, né? O Stealth Bomber. Que parece uma raia, né? Parece que tem uma asa só, né? Um triângulo. E ela é toda preta, né? Então, essa aeronave, que cada uma custa $1 bilhão, né? Essa aeronave, o projeto é dos anos 70. E ela foi apresentada para o público em 1994, eu acho. Mas eles já usavam desde meados dos anos 80, né? Até hoje dizem que é a aeronave mais avançada do mundo. E não me convence. É meio difícil de engolir que um projeto avião dos anos 70 seja o mais avançado ainda do que mundo, você né? diga, a aeronave é de 1994. Em 94 ela foi apresentada à opinião pública, né? Continua sendo a mais avançada. 30 anos depois, difícil de engolir, né? Não é. Então, o bombardeiro, o B-2 Bomber, né, que é essa Stealth, o filhote dela, a sequência, já é classificada, que é o TR-3B. Primeiro o TR-3A, depois o TR-3B, deve ter o C agora já. O TR-3A ou 3B, que o apelido dele é Black Manta, que é a raia negra, ele já é diferente do B2, ele já é um triângulo mesmo. E é um triângulo que alguns engenheiros que trabalharam já explicaram como é que fizeram, apesar da classificação, né? Vou dar o nome de dois. Stan Dale e o Edgar Fouché, que também é conhecido como Edgar Rothschild. Sério, ele é da família? Acho que é. Mas ele geralmente usa Fouché, né? Eles têm palestra explicando como é que funciona, né? O Bob Lazar já explicou também, mas o Bob Lazar é um caso à parte, né? O Bob Lazar é aquele cara que teoricamente trabalhou na área 51 e contou como é que era. Que todo mundo falava que era lorota que ele falou, mas tudo que ele falou confirmou, né? Que é um negócio assim, mirabolante, né? Por exemplo, ele disse que para ele entrar, ele enfiava a mão numa máquina e essa máquina analisava o espaço entre os ossos da mão para identificar como biometria, né? Nossa, parece ser uma coisa muito, né, de ficção surreal. Científica. Aí, isso ele falava no final dos anos 80, né? Aí, recentemente, agora descobriram que tinha essa máquina lá. Tem a foto da máquina que você enfia a mão. Isso é melhor que a polegada? Acho que não. Não é, mas era uma tecnologia que estava sendo usada ali nos anos 80, né? Então, todo mundo fala, isso não existe. Aí ele provou, né?
Ele disse que estudou no MIT e trabalhou numa empresa de aviação lá, que eu esqueci o nome. E aí ele falou que os caras falaram, cadê as provas? Aí ele falou, apagaram as provas todas. Cara, mentira sua que apagaram as provas. Acharam um mural com o nome dele, homenageando os cientistas, tá lá, Bob Lazar. Ele foi com um jornalista que eu esqueci o nome, ele falou, você quer ir lá na empresa? Eu te mostro. Ele chegou na empresa e oficialmente ele nunca trabalhou lá, porque não tem registro. Ele mandou um joinha pro segurança. E aí, Bob, tudo bem? Ele saiu entrando, mostrou todas as salas, o prédio inteiro. Cara, como é que eu vou chegar aqui assim se eu nunca apareci aqui? Entendeu? Então, assim, o Bob Lazar também explica um pouco sobre essas aeronaves, né? É claro que, no caso do Bob Lazar, foi apresentado para ele uma aeronave dita alienígena e ele recebeu a missão de fazer uma engenharia reversa, entender como ela funciona para reproduzir. É uma história à parte, né? Porque o que a gente está falando são empresas defense contractors envolvendo aeronaves de plataformas exóticas, né? Como a Raytheon, Boeing, Northrop Grumman e Lockheed Martin. E só um outro detalhe curioso do Bob Lazar, para quem acha que é palhaçada, o Bob Lazar dizia que a aeronave que ele estudou tinha uma propulsão eletromagnética, com bobinas eletromagnéticas, mas a energia que alimentava a aeronave vinha de um mini reator nuclear na aeronave, que era alimentado por um elemento químico que ele chamava elemento 115, que até então não existia. E aí descobriram o moscóvio, por causa de Moscou, né? O elemento 115. Quem descobriu foram russos? Em 2006, os russos, tem o elemento. Ele falou, não, isso aí já existia nos anos 80, a gente trabalhava com isso. Então, muitas coisas que ele falou estão sendo comprovadas. Ele não tem medo de morrer? Já tentaram matar ele várias vezes, já fizeram uma batida na empresa dele lá, sempre dá problema. Ele estava muitos anos recluso, né? Com essa... Ele tem uma empresa química, né? Mas com essa popularização nova aí dos fenômenos ufológicos, ele deu uma entrevista uns 2 anos atrás no Joe Rogan, depois ele deu uma sumida de novo. Ele não aparece muito, não. As pessoas devem ser muito ameaçadas. Não, ele já cansou já, porque ele fala as coisas, as pessoas ficam zombando, então... O TR-3B, que é essa aeronave que é hipotética, né? Oficialmente não existe, ela tem 3 bobinas eletromagnéticas na ponta e tem esse reator nuclear no meio. Então... Como ela navega por eletromagnetismo, ela consegue navegar dentro da água, no vácuo, no espaço, uma nave dessa vai à lua e volta tranquilo. Nossa, eu vou até pesquisar sobre isso, porque eu não entendo absolutamente nada disso daí. É interessante pra caramba esse mundo, né? E aí tá tudo ali na Lockheed Martin Skunk Works. A Boeing tem o Boeing Phantom Works, onde eles fazem isso. Um tempo atrás, um ex-diretor da Lockheed Martin falou, lá na Skunk Works a gente tem tudo que você vê no Star Wars, a gente tem. Eu falei, você tá de palhaçada esse cara. Aí também, né? Tá meio você forçou, tem né? hiperespaço também, né? Também forçou, né? Não sei, né? Também tem o John Wheeler, que ganhou o Nobel com a história do buraco de minhoca, né? Do wormhole, né? E tem a ponte de Einstein-Rosen, né? Você pega 3 vencedores do Nobel, Rosen, Einstein e Wheeler, falando sobre buraco de minhoca, que as equações comprovam isso. Às vezes tem, né? Às vezes você consegue fazer um salto de um lugar para o outro no espaço. Eu duvido muito, nas equações funciona, né? É possível. Eu não duvido muito, não. Acho que faz sentido. Acho que eles já dominaram isso aí já também.